Amém. Esse texto é um texto que eu acredito que alguns irmãos já conheçam, que está bem no fim dos evangelhos, e ele já está falando ali bem no princípio de quando Jesus está prestes a ser traído. Amém? E aqui no verso 27 vai dizer assim: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Gostaria de orar com você antes da gente iniciar a palavra. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo, por esse momento, por podermos entoar louvores e cânticos a Ti, por podermos abrir o nosso coração, Senhor, declarar que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que nós louvamos ao Senhor, que o Senhor realmente trouxe essa presença, esse Espírito Santo às nossas vidas, que isso nos atraiu, que nós estamos querendo cada vez mais de Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos trazer uma porção nova através dessa palavra, Pai. Que essa palavra, ó Deus, venha germinar em nossos corações, que venha nos despertar, que venha nos trazer vida, Senhor, que venha abrir os nossos olhos espirituais, ó Deus. Então, desde já, Senhor, toda a distração nós repreendemos em Teu nome, Jesus, porque é o Seu nome que está acima de todo nome, Senhor. É o Seu nome que reina, que é soberano hoje e sempre, Pai. E é nele que clamamos, Senhor. Clamamos para que em nosso coração haja vida, que haja uma terra fértil, uma terra em que essa semente possa dar fruto, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O verso 30 está falando assim: para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Esse é o nosso objetivo, amém? É isso que nós estamos alcançando, estarmos reclinados à mesa do Pai. A palavra de Deus vai nos dizer que no grande dia, quando nós estivermos com o Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a sua igreja, haverá um banquete no céu. Nós estaremos ali sentados à mesa, nas bodas do Cordeiro. E hoje eu queria trazer uma palavra, eu sei que o pastor já ministrou algumas vezes sobre isso, mas eu queria conversar com vocês a respeito de estarmos reclinados à mesa. É algo tão importante, irmãos, que o próprio Cristo vem falar que nas bodas dele, quando nós formos ao céu, haverá uma mesa para nos sentarmos, uma mesa para cearmos com o Pai, uma mesa para estarmos ali com Ele. E o que haverá nesse grande dia, quando nós estivermos sentados à mesa com o Pai? O que será que nós vamos conversar? Quem será que vai estar à nossa direita ou à nossa esquerda? Nesse grande dia, quando nós estivermos lá, talvez muitas coisas nos serão reveladas que nós não sabemos aqui. Com certeza serão. Porque a própria Bíblia já nos fala que o que nós enxergamos aqui neste mundo é só um vislumbre, como se a gente estivesse enxergando meio embaçado do que o Senhor tem para nós lá no céu. Mas algumas coisas Cristo deixou muito claro para nós, Ele nos revelou na sua palavra. E a mesa, na verdade, quando a gente fala de mesa, ela é um símbolo de comunhão, meu irmão. É um símbolo de comunhão. Porque quando nós estamos falando de mesa, nós estamos falando de unidade, de comunhão, de estarmos sentados juntos, em família. Na sua casa, quando você se assenta à mesa, você está se assentando ali e está representando ali uma comunhão. A presença de Deus está ali sobre o seu lar. Quando você está no seu trabalho, você se assenta ali com os seus colegas de trabalho, você está conversando com eles, está simbolizando essa comunhão. A presença de Cristo tem que estar ali. Quando você está na igreja, você tem que se assentar na mesa com os seus irmãos, porque é eles que vão estar com você lá no céu e você vai sentar do lado deles lá no céu. E sabe, a mesa é um lugar muito engraçado. Acontecem muitas coisas na mesa. O pastor já ministrou sobre isso, não vou ficar repetindo muito, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Porque quando nós estamos reunidos em comunhão, sentados, claro que a gente compartilha ali um alimento, a gente compartilha a comunhão, mas a gente compartilha risadas.
A gente compartilha momentos que às vezes a gente não abre o nosso coração para o nosso cônjuge ou às vezes para algum amigo, mas quando nós estamos na mesa ali em comunhão, a gente abre o nosso coração, a gente fala, a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha as nossas alegrias. Em determinados momentos a gente compartilha os nossos objetivos, a gente compartilha os nossos traumas, mas a gente também compartilha as bênçãos que Deus nos deu. A gente compartilha aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E a gente também compartilha as nossas dores. Estar sentado à mesa com os nossos irmãos não é só simplesmente você cumprir um ritual. É você cumprir aquilo que Cristo te chamou para fazer. Porque Ele falou na sua palavra que nós devemos amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. Se você ama o seu irmão, você tem que se assentar à mesa com ele. O que eu acho legal é que o próprio Cristo falou para aqueles discípulos: vocês serão conhecidos os meus discípulos quando vocês os amarem uns aos outros. E Cristo não estava falando ali para 12 discípulos que eram amigos, que se conheciam já há 30, 40 anos. Eles estavam falando para pessoas que tinham acabado de se conhecer, para pessoas que tinham personalidades diferentes, para pessoas que tinham pensamentos diferentes, ideias diferentes, costumes diferentes, mas todos estavam ali, sentados, juntos, compartilhando com Cristo. Essa é a igreja, meu irmão. Nós estamos sentados à mesa. Eu tenho um pensamento, você tem outro. Eu tenho, talvez, um pensamento sobre um assunto e você tenha outro. O que isso quer dizer? Para a gente sentar à mesa, a gente tem que estar junto em comunhão, em amor. Se nós não aprendemos aquela palavrinha que o pastor já ministrou sobre o ceder, a gente não consegue sentar em comunhão com os nossos irmãos. E a comunhão é tão importante, meu irmão. Ela é tão importante que o próprio Jesus nos ensinou que nem as nossas ofertas são aceitas, nem as nossas orações são aceitas se nós temos alguma inimizade contra alguém. E como isso é importante? Como é importante nós praticarmos isso? Eu creio que isso é algo que Deus quer renovar dentro da igreja, renovar dentro do nosso meio, renovar estarmos sentados juntos. Mais importante do que estarmos aqui é nós também estarmos sentados aqui fora das câmeras, fora do microfone, fora dos instrumentos, é nós estarmos sentados juntos, conhecendo um ao outro, compartilhando de intimidade, compartilhando de fé, compartilhando de testemunhos. E na mesa, Jesus ele se reuniu com seus discípulos diversas vezes. A Bíblia ela nos mostra tantas coisas que aconteceram ali enquanto Jesus estava reunido com seus discípulos. E eu separei aqui 4 coisas que me marcaram muito enquanto eu estava estudando aqui essa mensagem. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, que está lá em João capítulo 2. E esse milagre no casamento, ele foi com os discípulos dele. E no meio da festa, com certeza, ele estava sentado ali à mesa com os seus discípulos. Em um determinado momento chamaram ele: Jesus, olha, acabou o vinho. Naquele momento ali ocorreu um milagre. Mas Jesus estava onde? Sentado à mesa com os seus discípulos. Sentado à mesa com os 12 que tinham comunhão com ele. Nós podemos ver, lá em Lucas 4, quando Jesus vai até a casa de Pedro, está lá em comunhão com a família de Pedro, e eles percebem que a sogra dele não está boa, e Jesus fala: não, peraí, vamos ali, vamos orar por ela. Jesus vai e cura a sogra de Pedro, e vai falar que ele instantaneamente se levanta ali, como se não tivesse acontecido nada, e já começa a servi-los. A presença de Deus estava ali para trazer cura naquele momento de mesa, naquele momento de comunhão. Em Marcos 7, vai falar que Jesus estava em uma casa reunido com seus discípulos. E uma mulher cananeia aparece e pede cura pela sua filha. E o que eu acho curioso dessa mensagem é que essa mulher, quando está falando com Jesus, fala: olha, até os cães que ficam embaixo da mesa comem as migalhas. E Jesus fala: olha, mulher, grande é a tua fé. Vai que a sua filha está curada. Mas isso aconteceu quando? Jesus estava no meio das multidões? Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras pregando? Não. Jesus estava onde? Na mesa.
Estava sentado, explicando, conversando, tendo comunhão. E num determinado momento, numa situação que havia cura, que havia necessidade de cura, o poder de Deus se manifestou ali naquele lugar. E em Lucas 14, esse texto é maravilhoso, que vai falar que é quando Jesus vai comer na casa de fariseus e gentios. E nesse texto, quando ele vai comer ali na casa dos fariseus, na casa dos gentios, aqueles que eram os doutores da lei, os mestres da lei, começam a indagar os discípulos: olha, por que o teu mestre senta com esses que não são dignos de sentar à mesa com ele, que não são puros? Por que o teu mestre senta com esses que nem mereciam estar ouvindo aquilo que ele está falando? E Jesus não liga para isso. Jesus, quando entra naquela casa, tem um homem ali que precisava de cura. Era um homem que tinha um distúrbio ali na circulação sanguínea dele, que vai falar que é um homem hidrópico. E Jesus vai lá e cura aquele homem. Jesus estava sentado ali com pessoas que não eram os discípulos, eram ali fariseus, gentios, pessoas que ele estava compartilhando a palavra, pessoas que não eram da mesma fé, que ele estava ensinando, que ele estava mostrando o evangelho. E naquele momento de comunhão houve cura, houve libertação. Naquele momento de comunhão, Jesus estava quebrando algo ali no meio daqueles que se achavam doutores da lei, porque eles se achavam dignos de se assentar à mesa com Jesus e de ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus estava mostrando para eles que, na verdade, quem merecia ouvir a palavra de Deus eram aqueles que queriam estar à mesa com Ele, aqueles que precisavam ouvir a mensagem, aqueles que precisavam ser resgatados. E o propósito para nós estarmos reclinados à mesa? Porque talvez você possa pensar: mas eu não estou com Jesus nessa época. Mas você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro do seu coração. Quando você está sentado lá com a sua família, reunido com a sua família, tem cura ali, tem libertação dentro do seu lar. Desde que você queira isso, desde que você traga isso para dentro do seu lar, desde que você pratique isso, e você fale: Senhor, estou sentado aqui abrindo meu coração, estou aqui colocando diante do Senhor que essas pessoas que estão aqui em comunhão comigo precisam ouvir isso. Isso não está legal na minha vida. E o Senhor vem e entra com o poder dEle, com a cura, com o agir, com libertação, com transformação. Tem um texto lá em Efésios 4, que eu queria ler com os irmãos, a partir do verso 1. Que ele vai falar a respeito disso. O propósito de estarmos à mesa. E o título começa: A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu queria falar esses dois versos com vocês de duas coisas que o Senhor tocou no meu coração. O primeiro é sermos uma unidade no Espírito. E o segundo é sermos um só corpo, uma igreja. Sabe como a gente tem isso, meus irmãos? Sabe como a gente forma uma igreja? Sentada à mesa, com comunhão, compartilhando a nossa vida. A gente forma uma igreja abrindo o nosso coração, convidando o seu irmão para tomar um café, convidando o seu irmão para passar um final de semana num lugar gostoso, convidando o seu irmão para comer um bolinho. A igreja não é esse lugar aqui, essas paredes, essa iluminação, esse ar-condicionado, esse som que está aqui. A igreja somos nós. A igreja sou eu e você. Inclusive, o próprio significado da palavra igreja, que vai falar lá na origem, chama eclésia, chamados para fora. Não tem como a gente colocar a igreja dentro de quatro paredes. Porque a igreja é aquilo que o Senhor Jesus plantou dentro do nosso coração. Aquilo que Ele falou para nós: olha, vão e façam discípulos.
Só que quando Jesus dá aquela ordenança lá em Mateus 28, olha, vão e façam discípulos, antes ele já tinha ensinado os discípulos dele como eles iam fazer. Vocês vão em meu nome, com autoridade e poder, batam nas casas, aqueles que abrirem a porta, vocês vão repousar lá. Vocês vão estar lá em comunhão, o poder de Deus vai estar lá. E aqueles que não abrirem a porta? Não se preocupem. Não se preocupem daqueles que não querem ter comunhão agora. Esses, o próprio Senhor vai cuidar, o próprio Senhor vai pôr a mão e vai tratar. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter a maturidade para entender que nós precisamos ser igreja. E ser igreja, irmão, às vezes é difícil. É difícil porque o nosso irmão é diferente. O nosso irmão tem outros pensamentos, ele tem outras ideias, ele tem outros costumes, ele teve uma outra criação da nossa. Mas Jesus fala para nós amarmos uns aos outros. Jesus fala para amarmos uns aos outros. E amar uns aos outros quer dizer que, se aquilo incomoda o meu irmão, eu tenho que entender e respeitar. Se o seu irmão está fazendo algo contra você que te incomoda, você também tem que falar. Meu irmão, isso me incomoda. Não vamos fazer isso não. Não é isso que a Bíblia ensina. Essa intimidade, meu irmão, a gente só tem com comunhão. Essa intimidade a gente só tem conversando. Tem uns que são mais tímidos, tem uns que falam mais. Acho que eu puxei um pouquinho meu pastor, que gosta, né, de falar bastante. Cada um tem um jeito. Não importa como, não importa de que forma. Mas você, olhando para o teu irmão do lado, ele é seu irmão, ele é sua família, ele também faz parte. Continuando nesse texto, ele vai falar: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nesse verso 12, eu queria destacar duas palavras aqui, que o Senhor fala conosco. O primeiro é o aperfeiçoar, e o segundo é o edificar. O intuito de estarmos em comunhão é para nós sermos aperfeiçoados. Lá em Provérbios 27 vai falar que assim como um ferro afia outro ferro, o nosso irmão nos ajuda a sermos afiados, aperfeiçoados. O que isso significa? Quando estamos em comunhão, nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando você está em comunhão com o seu irmão começa a perceber algumas coisas em você que talvez você precise melhorar. E com jeitinho, com amor, com carinho, te conhecendo e com intimidade, ele vai percebendo isso e vai falar: irmão, é assim, é desse jeito, é por esse caminho. Isso não é só para que você seja uma pessoa melhor, é para que o corpo de Cristo seja edificado, é para a igreja de Cristo seja edificada. E a igreja é edificada assim, meu irmão, é com comunhão. E é por isso que nós temos que ser maduros. A partir do momento que a gente tem comunhão, a gente pode falar: olha, meu irmão, eu te amo, mas isso daqui não está legal. É diferente de quando Jesus vai falar lá em Mateus 7, sobre a trave do olho do nosso irmão, que às vezes tem algumas pessoas que chegam e falam: olha, tem uma trave no teu olho, mas a sua você não tira. Então você está falando da trave do seu irmão, mas você não olha para a sua. Ali Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam só apontando o erro dos outros. Olha, mas você faz isso, você faz aquilo, você está errado aqui, você está errado ali.
Não é isso que Jesus ensinou. Com amor, com sabedoria, conversando com um jeitinho com os nossos irmãos. Olha, não é por esse caminho, é por aqui. É assim que você vai ser edificado, é assim que você vai ser aperfeiçoado. E continuando diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O intuito de sermos aperfeiçoados é o quê? Temos uma só fé. O mesmo Espírito que habita no meu coração habita no seu. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, meu irmão. O Deus que habita no meio dos louvores, o Deus que é soberano, o Deus que tem todo o poder, Ele age na minha vida e também age na sua. E no dia que trouxer testemunhos a você, nós vamos nos alegrar, nós vamos compartilhar juntos. Por quê? Vai ser uma só fé. E da mesma forma que em algum momento nós passarmos por alguma tribulação, por algo difícil, vai ser o mesmo Deus que vai nos ajudar a interceder uns pelos outros. O 14 ele continua assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Ventos de doutrina. O propósito de sermos igreja é de não sermos mais crianças. Eu convivi, irmãos, com muitas situações difíceis na minha vida, que eu vi muitas coisas erradas dentro da igreja. Muitas coisas erradas. E eu era criança, não sabia lidar com aquilo. Mas agora que eu cresci, que eu amadureci, eu entendo que muitas coisas ali eram do homem. Muitas coisas ali, em outros ministérios que eu vi, eram coisas do próprio homem. Nós aqui não somos perfeitos, nós vamos errar. O pastor vai errar, a pastora vai errar, os obreiros que estão aqui, eles vão cometer algum erro. Mas nós precisamos ser maduros, sabe para quê? Para no meio dessa comunhão, a gente falar: olha, meu irmão, eu te amo e isso daqui está errado. E às vezes dói para a gente ouvir que está errado. Uma das coisas que me quebra, irmão, é quando eu faço alguma coisa errada. Se eu faço alguma coisa errada, me dá vontade de ir para o quarto, trancar a porta lá e falar: me deixa aqui umas 2 horinhas aqui para eu raciocinar um pouquinho, pensar um pouquinho na vida. Isso é uma coisa que eu não sei lidar muito bem, com erros. Principalmente se os erros prejudicam outras pessoas, é muito pior. Mas isso são coisas que a gente tem que aprender a lidar. E isso a gente só aprende amadurecendo, a gente só aprende com comunhão, a gente só aprende com o testemunho dos nossos irmãos. A gente só aprende ouvindo o testemunho daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Eu não vou aprender se eu não ouvir o testemunho do Yuri, se eu não ouvir o testemunho do irmão Domingos, se eu não ouvir o testemunho do Luiz, do Arthur. Eu não vou crescer, eu não vou aprender. E o intuito e o propósito que Deus está nos chamando para a gente sentar à mesa é justamente por isso. Lá em Mateus 24, a palavra do Senhor vai falar que o amor de muitos se esfriaria. Algumas versões vão dizer, por causa da maldade deste mundo. Mas tem uma outra versão que vai falar, por causa da iniquidade. E hoje eu estava ouvindo uma ministração a respeito disso. Nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas o que significava essa iniquidade? Essa iniquidade significava justamente o direito que a pessoa tinha e achava de que pelo fato dela ter aceitado Cristo e ser salva, que ela podia fazer o que ela quisesse. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa Deus, isso é muito profundo. É como se nós quiséssemos tomar para nós o direito de que a partir do momento que nós somos salvos, eu não preciso mais ter comunhão com meu irmão, não preciso cumprir isso, não preciso fazer aquilo. Por quê? Porque se eu dobrar o meu joelho e pedir perdão, Deus me perdoa. Está tudo bem. Se eu não ir para a igreja, amém. Eu já aceitei Jesus na minha vida, o Senhor me perdoa e amém. E é aí que o amor começa a se esfriar. É quando a gente começa a achar que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a gente tem o direito sobre tudo.
Eu não dependo mais de Deus, porque eu já aceitei a Jesus como meu Salvador. Por que eu vou continuar buscando? Por que eu vou ter comunhão com o meu irmão? Por que eu vou me abrir com o meu irmão? Por que eu vou dar amor para ele? Por que eu vou investir em relacionamentos? Se eu já tenho a salvação. E é isso que Cristo vai falar, que o amor de muitos se esfriaria nos finais dos tempos. E aí você não podemos ter essa barreira na nossa vida, meu irmão. A gente não pode ter essa barreira. Eu queria ler com os irmãos lá em Mateus 9. A partir do versículo 9. Que está dizendo assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui explica muito sobre isso que a gente falou. Jesus estava ali sentado na mesa com seus discípulos, com pecadores, com aqueles que eram doutores da lei achavam que eles não tinham, me fugiu até a palavra, não tinham dignidade de estar sentado ali com Jesus, que eles não mereciam estar ali com Jesus. Mas quando Jesus ouviu isso, ele falou: olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus estava falando para ele: vocês não acham que vocês estão plenos de saúde? Vocês não acham que vocês estão plenos do conhecimento? Vocês não precisam de mim, eu não preciso sentar à mesa com vocês. Quem precisa são esses que não me conhecem. Nós temos que tomar o cuidado para a gente não se tornar essas pessoas, meu irmão. Pessoas que, às vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e falamos: isso daqui eu preciso cumprir, mas isso, acho que isso eu não preciso não. Isso não é tempo, não é hora, meu coração não está preparado, eu não estou preparado para isso, acho que é isso, eu não quero viver agora. Nós temos que tomar o cuidado para não escolhermos o que a gente quer viver ou o que a gente não quer viver com Cristo. Porque não é assim que funciona, meu irmão. Quando a gente entrou no barco, vai vir onda, vai vir tempestade, mas basta uma palavra para tudo isso se acalmar. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Quem estava dentro daquele barco com Jesus? Não eram os 12? Quem estava ali em comunhão com Jesus naquele momento não eram os 12? É por isso que o próprio Jesus falou: olha, vocês são homens de pequena fé, vocês estão aqui comigo, dentro desse barco eu estou com vocês. Eles puderam ver ali o poder de Deus, acalmando ventos, acalmando tempestades. Nós em comunhão, meu irmão, nós também vamos vivenciar isso. Nós vamos ver o nosso Deus pondo a mão e acalmando ventos e tempestades. Em comunhão nós vamos ver vidas sendo libertas e curadas. Em comunhão nós vamos ver vidas se desenvolvendo, crescendo, servindo ao Senhor dentro da casa de Deus. Nós vamos ver famílias sendo restauradas, vidas sendo libertadas de vícios, de drogas. Nós vamos ver. Por quê? Porque nós estamos compartilhando isso uns com os outros. Nós estamos compartilhando e falando: meu irmão, me ajuda. Eu não sou nada sem Cristo, eu não sou nada sem as suas orações, me ajuda. É assim que a gente tem que caminhar, meu irmão. Agora, eu queria voltar lá em Lucas 22, para a gente encerrar. Lá no verso 27. A
Pode pôr a parte 2, Arthur? Jesus está resolvendo uma discussão ali entre os discípulos, porque ele já falou que ele ia morrer, que ele ia ser entregue, e os discípulos estavam discutindo quem que seria o maior, quem que seria o mais importante. E Jesus aqui no verso 27 fala para eles: quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? E aqui na parte 2 está falando: eu, porém, estou entre vocês como quem? Serve. Eu, porém, estou entre vocês como quem? O nosso Deus, Ele está conosco à mesa como aquele quem serve. Você está sentado à mesa e Ele vai te servir. Se você precisar de um pãozinho, Ele vai pôr um pãozinho na mesa. Se você precisar de um pouco de água, Ele vai pôr um pouco de água na mesa. Se você precisar de um salzinho, de uma saladinha, para quem é mais fitness, Ele vai pôr na mesa. Em outras palavras, o que isso significa? É como se Jesus estivesse falando para aqueles discípulos: vocês só precisam estar reunidos, porque eu estou com vocês como aquele que serve, ou seja, como aquele que dá as condições. Eu estou aqui porque quando vocês estiverem reunidos e vocês precisarem da graça e do poder, eu vou dar a graça e o poder. Quando vocês precisarem da cura, eu vou fornecer a cura. Quando vocês estiverem sentados aqui reunidos e houver a necessidade de libertação, sou eu quem vai dar a libertação. É por isso que ele está falando aqui: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Em outras palavras, é como se ele estivesse falando: eu estou aqui no meio de vocês como aquele que é o provedor. Eu estou no meio de vocês como aquele que é o provedor. E o que nós precisamos fazer? Estar em comunhão com aquele que nos serve. Estar em comunhão com Cristo. E o servir, irmãos, não é aqui um servir no sentido de Jesus ser o nosso servo, muito pelo contrário. É de nós entendermos a nossa necessidade de estarmos sentados com Cristo. É entendermos a nossa pequenez de estarmos em comunhão com o Pai. E de sabermos que sem o nosso irmão da direita e da esquerda nós não somos nada. Porque Ele fez tanto a mim como a você a imagem e a semelhança dEle. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é um nível mais elevado do que o outro. Muito pelo contrário. Cada um aqui o Senhor chamou com um dom, o Senhor chamou com um propósito. Por quê? Porque aquilo que eu não tenho, eu sei que o Luiz tem, eu sei que o Yuri tem, eles vão me ajudar. O que eu não tenho, eu sei que o meu irmão aqui, o Elton, vai me ajudar. Ele vai me ensinar. O que eu não tenho, eu sei que o Bruno vai me ajudar, que o Jailton vai me acompanhar, vai me ajudar. Por quê? Porque eu não tenho tudo. E eles vão compartilhar comigo aquilo que Cristo deu para eles. É isso que é ser igreja, meu irmão. Deus nos chamou, nós, para sermos um só. Eu, como uma pessoa, sendo uma igreja. Ele me chamou como parte de um corpo. Não importa se você é o braço, se você é o dedo mindinho, se você é o polegar, se você é o pulso. Não importa qual parte do corpo você é. Você é essencial para que esse corpo funcione. Você é essencial para que esse corpo seja unido, para que haja fé. E é por isso que a palavra de Deus vai falar que quando uma parte do corpo está doente, o corpo inteiro inflama, o corpo inteiro fica doente. Por quê? Se nós não somos igreja e não vivemos isso, e não entendemos que se o nosso irmão está ruim, nós também ficamos ruins, nós não somos igreja. Nós não estamos entendendo o que Jesus quer de nós. Nós estamos, às vezes, travando muitas coisas na nossa vida porque não estamos entendendo e vivendo aquilo que Deus nos chamou. E eu queria ler com os irmãos, lá em Lucas 24. Lucas 24. A partir do verso 25 vai falar assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender
E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estavam ardendo em nossos corações, dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqueles que conhecem essa passagem, é quando fala lá do caminho de Emaús, quando os discípulos estão subindo para a cidade, eles estão tristes, Jesus havia morrido, eles falaram: achei que o nosso Senhor ia ressuscitar ao terceiro dia, ainda não aconteceu, e Jesus encontra esses discípulos pelo caminho, Jesus está caminhando, e sabe, irmãos, às vezes nós somos como esses discípulos, nós estamos caminhando, estamos subindo e falando: poxa, e Jesus? Cadê Jesus? Eu estou esperando Jesus, cadê Ele? Cadê Ele? Só que aqueles homens, eles estavam ouvindo a palavra, e aquela palavra inflamou tanto o coração deles, encheu tanto o coração deles, que eles falaram o quê? Jesus, você não quer ficar na nossa casa hoje? Entra aqui, senta aqui. Insistiram muito com ele, falaram: entra aqui, fica conosco. E quando estava à mesa, quando Jesus tomou o pão, quando Jesus partiu o pão, vai falar que os olhos deles foram abertos. Quando Jesus sentou na mesa com eles, quando Jesus falou: olha, vou compartilhar pão com vocês, os olhos deles se abriram, eles entenderam, falaram: esse é o Jesus. Jesus, quando ressuscitou, quando ele apareceu ali logo em sequência para os discípulos, ele falou: o que vocês têm aí para comer? Vamos sentar. Jesus, quando ressuscitou, sentou à mesa com os discípulos para comer com eles. E sabe qual que é o nosso problema? Nós só estamos querendo percorrer o caminho. Nós só estamos percorrendo o caminho. E as dores vêm, as lutas vêm, e na nossa casa a gente não está convidando ninguém para entrar. A gente não está convidando Jesus, e a gente também não está convidando aqueles que carregam a presença de Jesus para nos ajudar. E sabe o que acontece? A gente continua caminhando, e a gente continua caminhando, e a gente continua chorando, e a gente continua vivendo uma vida doída, e a gente não está convidando. Mas hoje, sabe o que Deus quer para nós? Ele quer que os nossos olhos sejam abertos. Hoje o Senhor tem olhos abertos para nós. Se você perguntar quais são os planos de Deus para a nossa igreja, eu creio que o plano de Deus para a nossa igreja nesse novo ano é sermos igreja. E o que é ser igreja? É ser isso, irmãos. Quando apagarem as luzes, quando desligarem as câmeras, quando a mídia não estiver mais filmando nada, é nós sermos nós, é estarmos em comunhão, é chorar junto, é amarmos uns aos outros, é sermos família. E isso a gente não consegue se a gente tem iniquidade, se a gente está com inimizades, se a gente ainda não está maduro, se a gente não está desenvolvendo amor uns com os outros. Isso, sabe o que gera em nós? Às vezes nós não estamos deixando nem Jesus entrar na nossa casa. Isso a gente está fazendo o contrário, nós estamos afastando. Na mesa é quando os nossos olhos são abertos. Foi na comunhão e no partir do pão. Jesus, antes de morrer, antes de ser crucificado, ele sentou, ele ceiou com os discípulos dele e ele foi entregue para a morte de cruz. Quando ele morreu, os discípulos se dissiparam, ficaram com medo, todos fugiram. Alguns estavam reunidos, Pedro fugiu sozinho,
Jesus foi lá, chamou eles, reuniu a todos, colocou eles na mesa de novo. Eles ainda não tinham entendido o propósito. E Jesus fez o quê? Ele se colocou na cruz de novo para falar: olha, agora vocês vão entender? Não. Jesus sentou e falou: senta aqui na mesa, vamos partir o pão, que agora eu vou explicar para vocês o que isso realmente significa. Jesus não foi crucificado de novo para eles entenderem. Jesus sentou à mesa com eles. E às vezes o que nós estamos precisando é entender esse verdadeiro significado. Jesus não precisa vir aqui trazer os anjos, descer no céu, tocar aqui na sua cabeça, colocar labaredas de fogo na tua língua para você entender a mensagem, para você entender o que Deus quer da sua vida. A única coisa que o Senhor está falando é que para você ser liberto, para você ser curado, para você entender de verdade o poder de Deus, você precisa abrir seu coração, você precisa ter comunhão, você precisa entender que o Senhor, Ele habita no nosso coração, no nosso meio, e que você precisa compartilhar e viver isso como igreja. É só isso. Estou com dificuldade, estou com uma luta. Meu irmão, me ajuda aqui. Está difícil isso daqui. Eu estou passando por um momento difícil no meu trabalho. Meu irmão, vem aqui, ora comigo. Tem uns irmãos aí de oração, que está 3 horas da manhã, 6 horas da manhã aí orando. Vamos lá. Tem uns irmãos ali que gostam de ir no monte. Irmão, preciso fazer um propósito no monte. Cada um tem um dom. É você ir conhecendo a cada um. É você ir tendo intimidade com cada um, que você vai saber com quem você vai pedir ajuda. O Senhor está no nosso meio, o Espírito Santo está nos nossos corações. E aquilo que você tem para dar para o seu irmão, você não precisa reter, não. Aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode entregar, você pode compartilhar. Porque isso é sermos igreja. Isso é estar sentados à mesa. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria convidar vocês a ficarem de pé para a gente orar. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, Pai, que é na comunhão dos santos, ó Deus, que o Senhor ordena a sua bênção, Pai. É como diz lá no Salmo 133, Senhor. É como um óleo precioso. A comunhão é comparada como uma bênção, como um óleo, como uma unção, como um perfume que desce ali pelas barbas de Arão, pelo sumo sacerdote. Como é precioso a comunhão aos seus olhos, Pai. Como é precioso, Deus, estarmos juntos e unidos como um corpo. Todas as juntas ligadas, todo o corpo ligado. E, Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que somos diferentes. O Senhor sabe que temos defeitos, que temos falhas, Senhor. Mas dentro do nosso coração existe uma sinceridade, existe um mover diferente, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que coloca em nós esse amor fraternal. É Ele que coloca em nós esse amor uns pelos outros. Então nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a abrir os nossos olhos, Pai. Nos ajuda a manter os nossos olhos abertos, Senhor. Às vezes tem sido difícil, ó Deus, mantermos comunhão com os nossos irmãos. Às vezes tem sido difícil, Pai, abrirmos mão, Senhor, daquilo que a gente quer, da forma que a gente quer. Às vezes é difícil desenvolver essa maturidade em nós, Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, que quando estamos sentados à mesa contigo, o Senhor nos cura, Pai. O Senhor nos liberta, o Senhor nos transforma, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que quando nós estamos assentados contigo, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, o seu poder se manifesta, a sua glória é manifestada, Senhor. A cura, a libertação, a transformação, porque a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem quando a igreja do Senhor vai. Quando a tua igreja vai, as portas do inferno não prevalecem. Então nos ajuda, Deus, a sermos igreja. Nos ajuda, Senhor, a entendermos esse propósito, Pai. Nos ajuda a vivermos isso com amor, com sinceridade, Senhor. A abrirmos mão da nossa vontade, a amarmos os nossos irmãos, a termos comunhão, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver como igreja esse Salmo 133, Senhor. Comunhão como um óleo precioso, como uma bênção preciosa.
Que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a compartilhar essas bênçãos uns com os outros, essa unção uns com os outros. Edifica o teu corpo, Senhor. Edifica a tua igreja. Dá maturidade e fortalece-nos, Senhor. Nos fortalece, Deus, nos edifica. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu crescimento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais unidos com uma igreja verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.